Internauta da Jovem Pan Online, aqui na Jovem Pan nós vamos falar sobre o centenário de Nelson Rodrigues. Em São Paulo, uma ótima comemoração, duas peças, A Falecida e Boca de Ouro. E, claro, quem está aqui ao lado, Marco Antônio Braz, diretor das duas montagens. Aliás, me disseram que conversam com você, aí no outro dia Nelson responde, é isso? Eu brinco, dado assim, eu acho que são mais de 25 anos onde eu me dedico ao estudo, à leitura. Não passa-se um ano sem que eu leia as 17 peças em voz alta, quase que cria um ritual de aproximação da obra. Então, eu digo que isso gera, vamos dizer, informações espíritas, né? Quando você tem certas questões de encenação, você joga essa pergunta e, curiosamente, eu ouço, sim, me assoprarem certas respostas que eu acabo imputando a Nelson. Como até hoje eu não fui colocado em roubada em nenhuma das montagens do Nelson, eu acredito que seja um espírito ligado a ele extremamente positivo que me ajuda a concluir certas coisas para a encenação, né? Todo ano reler essa obra, né? Cada releitura se aprofunda um pouco mais, vem alguma coisa a mais dessa multifaceta do Nelson? Talvez o que mais me impressione seja isso, a infinidade de descobertas. A impressão que eu tenho é que reler eternamente essas peças, reencenar essas peças, elas vão ganhando cada vez uma leitura diferente. A primeira vez que eu montei o Beijo, eu tinha uma visão talvez até de vida e de mundo, e essa visão se transforma e o texto também se transforma. Então, a última vez que nós lemos, é curioso descobrir, porque eu não tenho ideia de quantas centenas de milhares de vezes eu li esse texto. O Beijo no Asfalto, por exemplo, já é a terceira versão que eu faço. Se cada ensaio a gente leu pelo menos 4, 5 vezes por dia, dá uma enormidade. E o quanto você ainda descobre. Outro dia aqui no Boca, não é a primeira vez que eu monto a peça, mas a Maria Luísa deu uma fala, a personagem Maria Luísa deu uma fala, e pela primeira vez eu tive a impressão que eu tinha ouvido aquela fala, quando na verdade a gente relê isso há 20 anos. Então depende muito também do ator que está ali lendo aquilo, interpretando. Isso sempre, né? Por exemplo, isso é uma coisa que eu acho muito bonito, tanto da parte da Maria Luísa, quanto da parte da Lucélia, que vai entrar, que não deixa de ser uma grande homenagem ao dramaturgo, né? Elas estão emprestando, vamos dizer, o seu talento, o seu carisma de atrizes de teatro, mas em função do autor. E nisso é muito bacana, porque há de se respeitar, né? Assim, cada uma é uma estrutura física diferente, é uma estrutura de criação artística diferente. Então é muito bacana porque, na verdade, nós teremos duas visões de A Falecida a partir delas. Então quem assiste as primeiras semanas com a Maria Luísa Mendonça, depois vem com a Lucélia. Pode tranquilamente voltar e ver com a Lucélia, até como uma forma de entender melhor o que é isso, o teatro, né? Uma das coisas dentro do ciclo de debates e leituras que a gente promove aqui nesse palco também, é justamente mostrar para o espectador quem é o autor e o que se dá entre o texto e o fato teatral, que é da responsabilidade do diretor e dos atores e todos os artistas envolvidos. Isso é uma das coisas mais bacanas para a gente, dentro desse evento, é poder estar mostrando para o público quem é Nelson Rodrigues, o que de fato ele escreveu e tirar um monte de estigmas que ele carregava. As pessoas achavam que ele era o inventor do palavrão. São 17 peças e 3 palavrões. Então, existem estigmas que ele carregou que não se justificam, e só um evento como esse, para deixar claro, né, afinal de contas é um novo milênio, 2012, né, já passou a primeira década desse milênio. Eu brinco dizendo que trabalhar com o Nelson, nesse caso, dentro desse evento, é um pouco uma comissão da verdade, mas uma comissão da verdade a partir do teatro, a partir da cultura, né? O Nelson é o nosso principal dramaturgo ou tem outros dramaturgos que produziram um bom material? Não, nós temos uma história do teatro consolidada e o ápice dessa história do teatro é o Nelson Rodrigues. Eu acho que a grandeza de um dramaturgo genial como ele é que ele se torna um farol que obriga a gente não só a olhar para o futuro como para o passado. Então, a partir do estudo da obra do Nelson, nós fomos reconhecendo a grandeza de dramaturgos como Martins Pena, Arthur Azevedo ou Duvaldo Viana Pai, e que
havíamos pedagogicamente esquecido dentro das escolas, como se o teatro brasileiro só começasse a partir da estreia do Vestido de Noiva. Começa a modernidade do teatro brasileiro, mas já havia um teatro brasileiro consolidado com uma dramaturgia de muita qualidade. E eu acredito que o que a gente está vendo hoje é justamente essa continuidade dada por essa grandeza que é a obra do Nelson, que se tornou um marco. Mas, de fato, ele é o nosso maior dramaturgo e um dos maiores dramaturgos que o mundo já produziu. Ele traz uma temática que nenhum outro dramaturgo, fosse Ibsen, Shakespeare, Beckett, Brecht, conseguiram abraçar com tamanha grandeza. E com um estilo muito nosso, com um estilo de humor, né, com uma capacidade de distanciamento humorístico para a tragédia, que é uma coisa muito nossa, que talvez seja a grande lição estética que o teatro brasileiro possa dar para o mundo, né? E é um texto que sempre está atual, né? Assim, até as personagens ali são extremamente atuais, não envelhecem. O que eu fico impressionado é que assim, tem gírias que caíram em desuso nos anos 50. E essas gírias colocadas dentro da obra do Nelson ganhou função de expressões idiomáticas. Ninguém acha estranho, mas assim, um garoto de 17 anos que assista Nelson Rodrigues não acha nem um pouco estranho exclamações como batata, espeto, e compreendem isso, assimilam isso. Então é muito interessante ver que, assim, tanto formalmente as obras não envelheceram na relação do público, como a temática, talvez a gente, podendo falar mais abertamente das nossas mazelas, né, das nossas dores, a gente possa entender hoje que, olha, alguém precisava discutir pedofilia, alguém precisava discutir necrofilia, alguém precisava discutir homofobia, e o curioso é que tudo isso a gente acaba encontrando tematicamente dentro da obra do Nelson. Essa comemoração do centenário, para com essas duas peças ou você ainda monta outras no decorrer desse ano? Dá tempo ainda? Não, no decorrer desse ano não, mas a minha intenção é, a partir desse evento, a gente conseguir convencer alguém de que, pô, nós do teatro brasileiro não devemos nada a ninguém, assim, nós somos tão bons quanto qualquer grande teatro do mundo e que precisa mudar esse olhar em relação ao teatro e que a partir de agora talvez nós pudéssemos ter de fato uma companhia de repertório da obra de Nelson Rodrigues, né, algo a ser gerado para as futuras gerações a partir disso. Então, quem sabe isso aqui não é a semente desse projeto profissional e artístico que eu quero desenvolver com o nome de Círculo dos Canastrões, que é o nome da minha companhia, voltado especificamente à encenação da obra do Nelson Rodrigues. Joia. Bom, é isso aí. Tem uma boa comemoração aqui em São Paulo, centenário do Nelson Rodrigues, duas peças. Boca de Ouro, a falecida. O diretor está aqui, muito obrigado. Aliás, um dos maiores especialistas em Nelson Rodrigues, exagero quando falo isso? Não, na verdade não. Eu acho que, assim, sem falsa modéstia, é exatamente isso. Afinal de contas, dedico pelo menos 3 décadas da minha vida a esse estudo e encenação. São coisas práticas, concretas, eu posso mostrá-las. Então, não precisa modéstia, não. De fato, só que, assim, não é tão teórico, né? Não é tão intelectual. Na verdade, é uma relação muito mais passional, emocional. Boas estreias, boas temporadas. Graças.